Chegamos a mais um episódio nesta temporada de 3 sobre os 3 e hoje para tratar de dois assuntos importantes. O primeiro deles relacionado à deportação. O governo brasileiro terá aberto a sua primeira crise diplomática com Donald Trump em função da maneira pela qual o presidente americano tem tratado os refugiados brasileiros e de outras nacionalidades. Também vamos falar no plano local sobre uma relação que continua turbulenta entre o governador Romeu Zema e o presidente Lula. Mas faz algum sentido a manutenção dessa rusga que parece permanente entre os dois? Será que eles estão olhando para algum ano específico para continuarem sendo antagônicos na política brasileira? São os assuntos que a gente trata agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim, você está em mais um episódio do nosso podcast 3 sobre os 3, que semanalmente analisa com um trio de comentaristas, de analistas de O Tempo, aqueles assuntos que perpassam os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas hoje, antes mesmo de eu pedir a você, nosso internauta e quem já nos acompanha, para continuar conosco, para seguir o canal de O Tempo no YouTube e muito mais, eu faço um disclaimer aqui do nosso episódio. Excepcionalmente hoje temos dois sobre os três poderes. É que estamos eu e Letícia Fontes. Hoje nós não teremos a companhia de Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, que volta nas próximas semanas para continuar tratando e trazendo dos assuntos de Brasília. Mas como a gente não pode deixá-la desamparada para falar da Capital Federal, Letícia, claro que a gente vai falar desse assunto. Então como vai, Letícia? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Mas a gente vai cobrar dela, né? Claro! A ausência sempre também é cobrada. Quer dizer, então, tecnicamente, hoje é o dia, Letícia, que a gente pode falar coisas sobre Brasília, assim, que ela não está nos ouvindo. Também. Tipo, assuntos que ela não gostaria, sobre Propag e alguns outros, acho que é possível, né? Eu vou olhar se dá pra gente manter esse episódio no reservado e não levar apenas pra Capital Federal, para que a Fran não fique nervosa conosco, né? Letícia, vamos começar a nossa conversa, então, no dia de hoje, falando sobre o cenário de deportação. O presidente Donald Trump está cumprindo à risca aquilo que prometeu fazer nos seus primeiros atos de governo e antes mesmo disso na campanha eleitoral. Está deixando claro que vai adotar medidas bastante restritivas e duras contra imigrantes irregulares nos Estados Unidos. Só que o governo brasileiro entrou nessa rota porque, bom, quem está morando aqui em Minas sabe da relação que o governador Valadares tem com os Estados Unidos, como uma rota quase que permanente de imigração. Se eu não me engano, é a 12ª nacionalidade, né, que tem mais imigrantes ali. Então, a relação dos Estados Unidos e do Brasil neste aspecto de imigração é muito relevante para a constituição de uma cidade importantíssima de Minas Gerais. Se você vai a governador Valadares, eu estou aqui mencionando porque eu tenho alguns familiares que moraram na cidade, meu avô viveu na cidade durante muito tempo, assim, as conversas das pessoas são, e fulano? Ah, tá nos Estados Unidos. E outro? Não, aquele que já morou em não sei aonde. Sempre tem alguém numa esquina, num papo que você conversará e que vai ter alguma experiência ou alguma história ou alguma conexão com alguma pessoa que já esteve nos Estados Unidos ou que tentou a sorte como imigrante legal em algum momento, gente que foi e conseguiu se tornar legalizado e permanece no país. Então tem uma relação muito clara e conosco em Minas Gerais especialmente. Mas claro que o cenário e as imagens, quando são vistas de pessoas descendo, todas algemadas, né? Alguns algemados nos braços, na cintura e no pé, dão aquela imagem de que estamos tratando muitas vezes de criminosos com altíssima periculosidade. E não é necessariamente assim. Poderemos ter um ou outro caso, e boa parte deles que tem crimes graves cometidos vai parar em Guantánamo, vão parar em outras localidades e não passar por processos em que questionem a justiça americana, que apresentem recursos pelas decisões e muito mais. Eles apenas estão sendo retirados porque, de fato, não tem uma condição de imigração correta. Nada a dizer a respeito da política americana, da maneira como eles enxergam a relação com a imigração. Isso é um capítulo à parte. Mas é claro que é muito custoso para ver cidadãos brasileiros tenham cometido o crime de entrar ilegalmente nos Estados Unidos ou outros crimes por consequência de terem estado lá dentro, ver chegando numa situação que nos parece
ao primeiro olhar, inadequada, até para os parâmetros brasileiros de segurança pública e de encarceramento que, convenhamos, estão muito longe de ser os mesmos da Dinamarca ou da Suécia. Mas de que maneira você viu, Letícia, essa relação com o governo brasileiro e o governo Lula se apresentando aparentemente de peito aberto para dizer, olha só, podem acontecer os acordos e a gente respeitará, mas também não será desta maneira que parece à luz do governo, degradante, humilhante. O governo se posicionou de uma maneira que você esperava? Eu acho o que me deixou curiosa é que a gente começa a preocupar com uma situação quando ela ganha repercussão. Porque essa questão dos voos, né, dos deportados, dos imigrantes voltando, é uma coisa que acontece sempre. Toda semana tinha. Toda semana tinha. A questão das algemas também. Mas agora, por que teve essa novidade? Primeiro porque foi o primeiro voo com o presidente eleito, o Donald Trump, foi o primeiro. E ele tem uma política mais rígida ali de imigração. Mas isso já acontecia no governo Biden. Principalmente essa questão deles voltarem das algemas, mas não tinha, assim, essa questão dessa repercussão toda. O governo Biden, inclusive, deportou muito mais gente que o governo Trump, no primeiro governo dele. Mas ganha repercussão por causa desse contexto ali do Donald Trump. Mas o que me preocupa é porque esses voos com os deportados, vai voltar os voos, isso vai continuar acontecendo, não é uma coisa novidade, isso já acontecia. O que vai acontecer com esses imigrantes nos Estados Unidos agora, não só os brasileiros, outras nacionalidades? O que me preocupa é que talvez passe ali de uma crise imigratória e vire uma crise humanitária mesmo, de uma questão que talvez esses imigrantes que continuam ali nos Estados Unidos ainda, talvez eles vão ter uma liberdade mais tolhida, podem sofrer prisões talvez injustas, vai sofrer uma segregação, porque o que a gente tem visto ali na internet é civis andando com coletes, né, de imigração, às vezes armados, procurando imigrantes, quase uma caça ao imigrante. Me lembrou muito uma questão ali do nazismo mesmo. Sim. Por isso, o que me preocupa é essa questão, assim, de talvez uma crise migratória virar uma das piores crises que a gente já viveu do mundo, assim, que era a questão ali do nazismo, a perseguição aos judeus, porque a gente tem visto isso. Propriamente dentro dos Estados Unidos, né, Letícia? Nós tivemos nos períodos do macartismo, por exemplo, né, em que havia ali a época da chamada caça aos comunistas, depois ela vai sendo expandida ali até para os anos de Guerra Fria, mas tinha essa ideia de você fazer perseguições, de uma pressão com o poder do Estado, e isso muitas vezes passava a ser incorporado pela sociedade, com gente vigiando o vizinho, né? Dedurando o vizinho, dizendo, olha, a gente tem visto isso, né? Professores denunciando alunos que são ilegais, as pessoas, a gente tem visto, né? Alguns relatos, as pessoas com medo de ir em um hospital, em uma escola, de ir no emprego. Talvez o que preocupa vai ser essa segregação e de virar esses grupos identitários, étnicos, que ficam perseguindo ali as pessoas, como a gente viu ali no nazismo, assim. A minha preocupação é o que vai acontecer de agora em diante, porque os voos com os deportados, isso aconteceu, só levou preocupação agora porque foi o primeiro voo dos Estados Unidos, essa gestão. Eu acho importante, Letícia, antes que apareçam, e eles certamente aparecerão, aqueles que vão dizer, mas que absurdo, que descabido, que vocês estão fazendo comparações sobre uma política migratória de Donald Trump com o nazismo, etc. Bom, vamos lá. Primeiro... Porque não é a questão porque tá ilegal a deportação, isso sempre aconteceu, exatamente. Isso é normal, isso não é o errado. O errado é talvez essa segregação que vai acontecer com os imigrantes que a gente viu em outras épocas acontecendo, que pode se que pode se assemelhar. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecendo, mas nesses primeiros dias, assim, o que a gente tem visto, né, no Twitter, né, no antigo X, né, ou X no antigo Twitter, a gente tem visto civis andando armados com colete de polícia, caçando imigrantes. Exatamente. Eu acho, Letícia, que é esse o ponto, assim. Primeiro que, ao mencionar a plataforma X, você evoca para essa nossa conversa um exemplo bastante relevante de como, ainda que se queira aqui ou acolá dizer, não, mas vocês estão exagerando. Bom, eu acho que não há nenhuma outra interpretação a ser feita por posso chamar de integrante do governo Trump atual, chamado Elon Musk, que tem uma função de exercício de uma política pública endossada pelo presidente atual dos Estados Unidos de fazer eficiência no setor público. Ele é parte do governo, ok? Por mais que não se queira fazer vinculações no momento em que ele faz uma coisa estúpida, como aquela de fazer um gesto nazista, falando para um grupo alemão que está sendo visto dentro do país há muito tempo como alguém que está tratando de questões imigratórias e da relação com os seus concidadãos ou com imigrantes à luz
e com requintes inspirados no neonazismo, né? No nazismo, eu acho que assim, não vamos aqui todo mundo dizer que não podemos fazer qualquer tipo... Os indícios, as indicações de termos algo semelhante na história acontecendo nesse momento estão sendo fornecidos pelo presidente dos Estados Unidos. É ele quem está dando indícios já há muito tempo. O meu temor é uma crise humanitária, né? Não só uma crise migratória virar humanitária. E aí tem outras questões ali que a gente pode falar de questão econômica, né? A gente tem visto muitos especialistas, muitas pessoas falando, porque os imigrantes fazem parte também da economia nos Estados Unidos. Como que essa política também a longo prazo, como que ela vai se tornar sustentável? Porque a gente vê ali o setor ali do agronegócio, da construção civil, principalmente dos Estados Unidos, baseada nos imigrantes, e muitos deles imigrantes ilegais. E como que vai funcionar essa questão da economia? Porque funciona ali do lado da política, que pelo que ele foi eleito, a política da imigração, Donald Trump, mas ele também foi eleito por causa que a economia também não estava boa, mas a economia vai se sustentar, talvez sem esses imigrantes? É algo para se pensar. E eu vi alguns analistas, alguns economistas falando de como que, se a economia dos Estados Unidos sofre algum revés, assim, né, se você tem menos pessoas para construção, para a questão ali do agronegócio, aumenta o preço. Os Estados Unidos têm uma economia polo. Se ele sofre uma crise, isso vai irradiar no mundo inteiro. Isso chega no Brasil, questão de inflação. O dólar já é assim, né, Letícia? Então, por ser uma moeda tão forte como por ter penetração mundial em mercados, a gente usa expressões como, você vai visitar o Chile, aí você diz, nossa, mas lá os preços são assim porque é uma economia dolarizada. Não é porque você tem o dólar como moeda oficial, mas é porque os parâmetros passam a ser dolarizados pela quantidade de pessoas que vão ao lugar, pelo tipo de insumo que você compra de outros países, e aquilo reflete na economia interna. Acho que esse é um segundo ponto ali mais pra frente pra gente ver como que vai irradiar, né, essa política imigratória. Eu tenho uma impressão, Letícia, que algumas coisas vão se tornar difíceis de serem avaliadas e de serem sustentadas, muito inclusive no discurso do presidente Donald Trump. Bom, primeira delas é no âmbito interno. O tratamento dado aos imigrantes, e eu não repito, dizendo que os Estados Unidos não tenham legitimidade, soberania de decidir o que fazer com as pessoas que estão ilegalmente dentro do seu país. Eles têm, obviamente que têm, mas acho que já chegamos a um grau de humanidade na história do mundo, de sabermos que ainda que eles estejam descumprindo preceitos da Constituição americana, que eles não devem ser tratados com crueldade, né? Isso não deve acontecer, não é nos Estados Unidos. Se nós não defendemos que a Venezuela possa fazer com seus opositores, se não defendemos que a Coreia do Norte possa fazer ao contrário, se não defendemos que a China faça com Taiwan, e não importa onde seja, também não vamos defender porque a principal economia do planeta vai tomar qualquer decisão e que vai parecer pintadinha de porcelana porque é o presidente dos Estados Unidos. Evidentemente que não. Mas tem uma questão para ser tratada, a punição também virá a galope para quem contrata os imigrantes, para quem utiliza desta mão de obra e que é responsável por manter a economia americana em determinadas localidades funcionando, porque quem tem às vezes as groceries, as lojas de 24 horas lá para você comprar as coisas nos Estados Unidos, às vezes são chineses, às vezes são imigrantes latinos, às vezes são brasileiros, são pessoas às vezes de outras nacionalidades. É um negócio próprio, é dele, você vai lá e resolve. Muito bem. Mas você vai fazer isso com a loja lá que vende hambúrguer? Porque muitos desses imigrantes legais, eles pagam impostos. Eles pagam impostos, eles estão ali inseridos na economia local. Então, tem evidentemente muito dessa política trumpista de fazer o direcionamento, de acionar ali aspectos do medo como algo muito relevante para se operar a sua maneira de gerir política, que vão bater em alguma idiosincrasia de dizer, mas espera aí, é como a história do usuário de drogas, né? A punição para o usuário de drogas era uma, à luz da legislação brasileira, e para o cara que está vendendo, e para quem consome. Mas se mudar de classe, a visão é uma ou é outra? Ou nós vamos tratar todo mundo como um problema social e daí partimos para uma solução. É como as pessoas tratam, às vezes, os moradores de rua, né? Você olha para o morador de rua e está aqui na porta do meu comércio. Muito bem, ele pode ser um estorvo para você.
Mas é preciso lidar com dignidade para saber o que fazer com ele. Ah, mas vamos mandar para as prefeituras do interior. Gente, é muito bonito na prática falar um negócio desse, inclusive para gerar engajamento entre as pessoas. Mas acho que chegamos a um nível de humanidade que a gente precisa tratar melhor as questões e por isso nosso olhar destinado a isso. Tem uma outra questão, porque ele se refere muito a esses imigrantes como criminosos, Sim, essas pessoas... como se fossem a maioria de criminosos. Como se fosse a maioria criminosos. Então tá, a gente tá tirando os criminosos, mas e a liberdade ali, o perdão que ele deu para as pessoas que também invadiram o Capitólio? Não são criminosos? Tem dificuldades claríssimas, assim, de se manter numa corda bamba de coerência o presidente Donald Trump. E aí eu vou adicionar um segundo aspecto com base numa questão que você tratou e que eu quero destinar um olhar pros parlamentares brasileiros. O pessoal que tá achando muito bonito, dizendo assim, é isso mesmo, a política do Donald Trump tem que fazer exatamente isso. E alguns, a gente viu até baterem palmas para, por exemplo, o presidente Trump, na crítica que foi feita pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ao receber lá uma ameaça de taxação de 25% a mais. Muito depois teve bem. que voltar atrás. Aí depois volta atrás bom, essa política que parece que vai ser a tônica na relação com os Estados Unidos. Mas, muito bem, eu pergunto se, hipoteticamente, Letícia, se o presidente americano decide fazer algo sobre o agronegócio brasileiro, né? E diz assim, olha, já que o Brasil está reclamando aí dos algemados e etc., eu também vou botar uma tarifação de 25%. Como ficarão essas pessoas? Né? Como é que elas vão se equilibrar no discurso de dizer, não, o presidente tem autonomia para fazer isso? Eu concordo que ele tem autonomia. Você também terá autonomia para fazer uma crítica ao presidente no momento em que ele estiver atingindo um dos mercados mais importantes para o Brasil no fornecimento de insumos? Então, a gente vai precisar se equilibrar, muita gente vai se isso Eu só acontece. fico pensando porque no governo Biden também acontecia, as críticas também não vinham, né? A minha questão é porque não é um problema novo essa questão dos voos, das algemas, isso já acontecia, porque que antes também não era falado. E esse é um ponto relevantíssimo, em que a gente aí vai fazer uma espécie de advogado do diabo, né? De dizer, olha, mas o governo Lula se preocupou com isso agora, com a crise migratória. Gente, ninguém aqui tá fazendo-se de bobo e sabe exatamente que há, nesta afirmação do governo, sim, uma percepção clara de que o governo politicamente tem um embate a fazer para afirmar suas posições com um presidente que já disse abertamente que não gosta do presidente brasileiro, que não está muito se lixando para as relações com o Brasil. Evidentemente que sim, né? Ninguém está aqui duvidando que isso tenha sido um dos motores para acontecer. Mas ainda que seja, prestar atenção no que acontece com cidadãos brasileiros em qualquer lugar do mundo é obrigação do governo brasileiro, né? Dar conta de que essas pessoas sejam tratadas com o mínimo de dignidade, respeitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é obrigação. Se outro governo não fez, estava errado outro governo. O problema é de quem não tenha feito. Se outro governo não usou politicamente isso, aí a gente pode separar para fazer análise política e conversar sobre este assunto. Do ponto de vista objetivo, é claro que o governo brasileiro tem que atuar. É óbvio que o governo brasileiro tem que ter firmeza no seu propósito de defender os seus cidadãos. Ninguém está falando em descumprir acordos, a lei americana, afrontar as decisões internas dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com isso. Tem apenas de dizer, estamos aqui olhando para um cenário em que os nossos cidadãos precisam ser minimamente respeitados. Ninguém está dizendo que não possa algemar o cidadão, né? A convenção não se trata disso. Ela falava abertamente no acordo firmado lá em 2017 e 2018, assim, evidentemente... Porque tem um protocolo ali no avião. Chega em solo brasileiro, vale as leis brasileiras. E aí, tudo bem. E tá tudo certo. A questão era a exposição daquilo como uma imagem que é levada ao restante do mundo. Quando você desembarca no seu país, aquele cidadão tem uma condenação de um crime de tamanha gravidade que precise daquele procedimento, dele ser apresentado daquela maneira. Eu acho que é esse o ponto em que o governo brasileiro está questionando. Pode-se questionar a forma? Obviamente. E as questões também das condições do avião, que também foi muito falado, também, acho que isso é tudo natural que possa acontecer. Mas neste caso, acho que respeitando-se a política americana de lidar com essa questão, é claro e é natural que o governo faça um anteparo a isso, como fez o governo da Colômbia, como alguns outros governos mundo afora, no caso da Dinamarca, né? Deixou claro, mesmo depois de uma conversa com o presidente Donald Trump lá atrás, dizendo, mas se o senhor quer invadir a Groenlândia, tudo bem, mas aqui tem uma resposta, estamos diplomaticamente afirmando para o senhor que não será assim. A resposta dada foi, olha, os cidadãos da Groenlândia que vão decidir o que fazem da sua vida e o que decidirão como país, ou em que se transformar.
Mas não será exatamente o senhor Donald Trump que fará isso. E é absolutamente legítimo cada um colocar as suas defesas e os seus argumentos geopolíticos, diplomáticos e apresentar de qualquer maneira que queiram melhorar a situação em que estão inseridos. Eu acho isso absolutamente natural. Eu tô curioso apenas, Letícia, para ver o quanto pode durar, né? Porque fazer isso no momento inicial com esta pauta é uma coisa. E eu não sei o quanto o governo brasileiro também se engajará em outras da mesma maneira. Eu até imagino potencialmente que sim, se aproximando de um ano eleitoral, tendo a necessidade de se apresentar como um governo de unidade, e assuntos de segurança nacional geralmente trazem alguma percepção de unidade. Vide os Estados Unidos e as guerras criadas mundo afora para muitas vezes sustentar uma política de medo do cidadão americano e de buscar unidade quando presidentes americanos estão em baixa na sua popularidade. Mas eu não sei se é o caso do Brasil, né? A gente tem um cenário muito diferente. Será que o governo Lula vai querer se embrenhar em política internacional como um ativo ou como um componente para discutir política interna? Não está conseguindo discutir nem a política interna, né? Exatamente. Então acho que tratar nesses termos, inclusive, pode ser muito mais difícil para que o cidadão perceba a posição que o governo brasileiro tem. Percepção essa, inclusive, que foi tida como bastante negativa em relação ao episódio do presidente Lula fazer a defesa específica de como fez na guerra entre Israel e o grupo criminoso Hamas. De dizer, olha, é possível ter genocídio. Eleição da Venezuela, né? Também foi. Eleição da Venezuela também foi outro desses assuntos, em que o presidente apanha politicamente quando assuntos internacionais vão parar na sua mesa, né? E você muito bem pontuou. Fazer política interna já está difícil o suficiente. Letícia, vamos tratar também do nosso segundo ponto aqui, que é falar sobre... É noticiário local, mas sempre com uma pitada de coisas nacionalizadas. Porque este embate Zema e Lula, a gente já viu por diversas vezes. Tem tweet de cá, tem tweet de lá, tem declaração aqui, tem viagem a Brasília dizendo vou participar, também não vou participar, tem reunião que gostaria de ser feita, aí tem presidente que vem ao estado, pô, mas cadê o governador? Não vem participar, ministro reclama, secretário reclama. Aí governador fala que está sendo boicotado por ministro também. Tem um festival de algumas encenadas, muitas encenadas eu diria, e outras desejadas até para que o antagonismo permaneça. E nessa semana, Letícia, a editoria de política, onde você está, trouxe uma dessas matérias mostrando como é que o governador de Minas Gerais está se equilibrando numa questão. Bom, de um lado ele quer manter o antagonismo do PT Pimentel, do novo versus petismo, novo versus Lula, Zema versus Lula, mas ele tem dificuldades também para se firmar no campo bolsonarista, que é hoje a oposição mais claramente organizada frente ao presidente Lula. Ele tem dificuldades para manter essa base coesa e pouco desconfiada sobre o próprio governador, né? Queria que você explicasse um pouco como é que foi isso e que avaliação que você faz. Eles vão sair em algum momento dessa conversa ou isso aí vai ser a maneira da banda tocar? Eu acho que essa conversa, na verdade, caminha mais para um lado do governador tentando ir para um eleitorado de centro. Na verdade, ele está tentando criar um antagonismo com Lula, até porque isso é ótimo para ele, porque traz uma projeção nacional. E ser o antagonista de um governo mal avaliado com baixa popularidade agora, para ele é muito bom isso. Como, aliás, ele fez sobre a gestão Pimentel, né? Sempre no seu primeiro mandato, fazia reiteradas citações ao governo. PT Pimentel fez uma tragédia, porque tornava fácil fazer uma comparação. E eu acho que ele tem que ir mais para esse caminho ali do centro, por vários motivos. Primeiro porque ele sabe que ele não vai ser o candidato do Bolsonaro, e não só ele como sabe, todos os governadores presidenciáveis que têm a pretensão, eles sabem que eles não vão ser escolhidos pelo Bolsonaro. Não é à toa também que eles sempre se reúnem. O Zema, o Caiado, o Cláudio Castro, o Eduardo Leite, todos esses governadores estão se encontrando porque todos eles sabem que eles não vão ser escolhidos pelo Bolsonaro. Teve até uma entrevista interessante essa semana do ex-presidente para a CNN, em que perguntam vários nomes o que ele acha. Todos são ruins. Bons são a Michelle e o filho dele, né? Claramente, claro. Então todo mundo sabe que eles não vão ser o candidato do Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que estar ao lado ali e pegar essa parte ali do eleitorado não é importante. É muito importante. Eles também não podem se descolar disso. Só que também pode ser um veneno para eles. Porque o Lula e o Bolsonaro, eles não foram eleitos
pelo petismo ou pelos bolsonaristas. Eles foram eleitos pelo eleitor de quê? De centro. O eleitor de centro uma hora vota de um lado, outra volta de outro. E esse caminho, acho que não é baseado em percepções. São pesquisas que mostram que o eleitor tá meio cansado dessa polarização. Ele não quer um candidato radical. Então, ele vai fugindo ali para aquele esquema e o Zema tá aproveitando para ser o antagonista disso. Eu acho que você fez uma leitura bem interessante sobre essa tentativa de caminhar em direção ao centro do governador Romeu Zema. Mas eu acho que ele encontra uma dificuldade muito objetiva, Letícia. Até porque ele foi um que mais surfou na onda bolsonarista para se eleger, né? Sem dúvida, de um absoluto desconhecido da grande política. Eu não estou falando de ser conhecido no interior de Minas Gerais, de não ter sucesso com o seu grupo da família Zema no interior do estado. Mas ele não era nada nem perto de Fernando Pimentel ou Antônio Anastasia, com quem concorreu nas eleições em que foi eleito pela primeira vez. Mas é interessante porque me parece haver uma dificuldade muito objetiva do governador de caminhar para o centro, porque eu acho que o Partido Novo já há muito tempo não se coloca numa posição de centro. E eu vou usar aqui uma expressão que as redes sociais e os adversários políticos do Novo já usam há algum tempo, né? Duas, aliás. O primeiro é de dizer que o Partido Novo é o bolsonarismo de sapatênis. Então, assim, no cerne, a percepção de que estar no Novo e as ideias políticas que estão contidas dentro do Partido Novo, elas são alinhadas ou são uma gênese ou são um pedaço do que é o bolsonarismo. Então que isso automaticamente já carrega um certo ranço do eleitorado. E acho que outras são os movimentos objetivamente feitos pelo governador em determinado momento. Mas é porque eu acho que ele fica num morde-a-sopra, ele não pode largar, porque uma parte é muito importante o eleitorado, só que ele também não pode ficar ali só com aquele grupo ali radical, que vamos dizer assim, mas ele tem que aproximar. E o que eu tenho visto é que ser um político tão nichado é difícil para eles. O Nicolas, naquele vídeo, né, de grande repercussão do Pix, ele fez esse vídeo pra quem? Pra quem não era o eleitor dele. Ele começa o vídeo falando assim, esse vídeo é pra quem não gosta de mim. Quem também faz muito isso, porque às vezes, né, tem um nicho, mas tenta ali conversar com outro eleitorado, é o Cleitinho. Cleitinho, ora, ataca ali o Lula, fala que não é culpa do Lula. Ontem ele falou da gasolina, o aumento do diesel não era culpa do Lula, era aumento... O dos próprios senadores por vez, dizer, vamos aumentar salário, nós não vamos, um absurdo, né? Porque talvez o caminho é esse, você tem que... Porque quem elege qualquer pessoa é o centro, que uma hora muda, outra hora é outra. Talvez você ficar muito radical em um lado só é o grande erro. Eu também acho que... Mas talvez é difícil de escolar. Mas eu acho que é aí que está a dificuldade, Letícia, é que os movimentos feitos até agora são muito difíceis de serem plenamente esquecidos, talvez pelo eleitor médio, aquele que lida com a política, e os marqueteiros políticos geralmente tratam assim, que é aquele eleitor que presta atenção pra valer num político em dois momentos. Ou na hora da crise, que ele tem que descer a marreta, ou no momento eleitoral, faltando um mês para a eleição, que ele não sabe bem em quem votar e dá uma olhada lá para ver quem está concorrendo naquele negócio. É que eu acho que é muito difícil. Por exemplo, como é que você dissocia a participação do governador Romeu Zema nos atos políticos que foram feitos na Avenida Paulista, criticando o Supremo Tribunal Federal? E vamos lá, não era só crítica ao Supremo Tribunal Federal. Naquele mesmo espaço havia gente pedindo anistia para os atos de 8 de janeiro. Assim, o governador vai dizer que não participou, que não esteve, que não endossou, ou vai dizer, não, apenas uma parte, eu estava lá defendendo um argumento A, mas o B eu não estava. Como, inclusive, a turma se acostumou a fazer, não, eu participei do negócio, mas na hora que apareceu a bandeira da intervenção militar, aí eu não queria que fosse. E isso, eu não sei se é tão fácil de o governador Romeu Zema conseguir fazer essa pirueta de fazer as pessoas esquecerem. Agora, acho que ele tem uma chave que pode funcionar, e essa você mencionou também, do governo que pode estar fraco, né? E aí é o caminho econômico. Acho que se a chave econômica e a capacidade do governador Romeu Zema de levar a uma discussão nacionalizada questões econômicas, mostrando um antagonismo à maneira do PT de gerir governos, de fazer governos ao longo da história, talvez ela sirva para que as outras questões ideológicas fiquem num segundo plano e ele consiga fazer um embate mais direto com isso, digamos, fazendo uma política mais de centro, né? Dizendo, não, olha só, aí eu acho que ele consegue construir um certo antagonismo, de dizer, não, gente, olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez lá alguma intervenção na Petrobras para mexer no preço da gasolina. Eu, como governador, se for presidente, não farei. E nem farei a política do PT. Aí eu acho que ele tem algum espaço para fazer isso?
Me parece que sim, é possível criar. O problema é que eu não estou vendo mais as pessoas olhando política única e exclusivamente por isso, né? A chave ideológica, já há algum tempo, eu estou aqui me prendendo também ao livro do professor Jairo Nicolau, do UPERJ, dizendo o Brasil virou à direita, né? Uma leitura super legal para se fazer, para entender o país que sempre foi conservador em alguns trechos, mas por causa da ditadura militar, dizer-se de direita era um problema. E é esse mesmo país que hoje não tem vergonha das pessoas dizerem sou de direita, eu tenho ideias conservadoras e etc. Então, no fim das contas, há uma dificuldade de se separar, né? Quem está com posições políticas e faz escolhas políticas baseadas na ideologia e quem não está. Eu acho que o tamanho da mistura faz com que percepção ideológica das pessoas seja um guia mesmo. Assim. O conservador, às vezes, está pouco se lixando se o modelo econômico é bom ou ruim. Ele quer a pauta de costumes à frente da conversa. O cara de esquerda, às vezes, que quer uma participação maior do Estado em programas específicos, tô nem aí se faz política com centrão, não faz. Eu quero, é isso mesmo. Então eu tenho muita dúvida sobre ser algo viável, o governador Romeu Zema tirar por completo o aspecto ideológico do meio do caminho. Mas isso não é consenso nem dentro do próprio partido do governador. Nessa matéria que você mencionou que o Gabriel Ferreira Borges fez, ele escutou algumas pessoas ali do próprio Partido Novo que ele não vê com maus olhos essa questão de falar que ele tá indo pro centro. Acha que esse aqui é o caminho certo, porque acha que tá muito atrelado ao Bolsonaro, também traz a rejeição, mas ao mesmo tempo, o que a gente viu, que a gente também até deu uma outra matéria, tem uma divisão ali no Novo, não só no Novo de Minas Gerais, mas no Novo no país inteiro, porque tá tendo uma disputa de verba. Tem gente que está querendo usar fundo partidário para priorizar a questão lá da eleição dos deputados. E não quer investir numa candidatura do Zema ali, a presidente, ou seja, de vice, gastar dinheiro com isso. Então eles estão batendo cabeça até nisso. Teve recentemente a troca do marqueteiro, né, do governador também. Saiu o Leandro Groppo, que era o marqueteiro, e vai entrar um novo marqueteiro agora. E muito se especula que é talvez essa mudança, assim, de talvez se separar um pouco do bolsonarismo e ir um pouco pro centro. Talvez a gente vai ver ali nessas próximas semanas se talvez essa mudança já é reflexo dessa troca de marqueteiro. E até por uma questão que está muito clara. O governador vai alçar objetivos nacionais. Quer dizer que ele será candidato à presidência da República? Eu não estou dizendo isso. Quer dizer que ele será vice de alguém candidato à presidência da República? Eu também não estou afirmando isso. Quer dizer que ele pretende participar do debate nacional sobre um antagonismo ao governo Lula ou sobre as próximas eleições. Isso ele fala claramente, que ele quer participar. Exatamente. Ali não necessariamente é vice, é cabeça de chapa, mas talvez ali tá em um grupo que tá organizando ali a candidatura de direita, que eu acho que batido cabeça, né? Talvez um pouco ali, porque o bolsonarismo é os candidatos de direita são outros, também não consegue ali chegar num consenso. Vai ser interessante para ver como que vai ser essa articulação. Vai. E acho que até os objetivos claros do governador Romeu Zema não estão desenhados. Ele tem aquilo dito que ele não gostaria de fazer. Já deixou claro. Legislativo não é minha praia. Se for legislativo, eu volto para casa, vou cuidar de empresa, não quero mexer com esse negócio. Não tenho paciência. Mas, vamos lá. Eu estou fazendo um exercício apenas potencial. Imaginemos que o governador participe do debate sendo apenas um governador de estado, ou um ex-governador que abriu espaço para Matheus Simões ocupar o cargo. Mas ele pode se arvorar, pedir, olha, tem um ministério aí, se alguém ganhar uma disputa com o presidente Lula, olha, eu participei dessa conversa aí. Um ministério aí sobre indústria, comércio ou qualquer coisa, eu sou do setor empresarial. Eu não duvido que isso possa acontecer, né? Numa junção de ideias, como é o COSUD, como há interesses políticos ali diversos, e quando você monta um governo, estou trabalhando evidentemente com a hipótese de que possa haver uma vitória sobre o presidente Lula, da direita, que não necessariamente seja bolsonarista, e que aí chame o governador Romeu Zema para fazer alguma coisa. Ou o próprio bolsonarismo, se tiver um candidato viável também, para participar. Mas que ele possa virar um ministro de Estado, ele até falou isso numa entrevista recente, que perguntaram sobre a possibilidade dele ser vice. Ele falou, vice para ser rainha da Inglaterra eu não quero não, mas um vice com algum ministério, que eu tenha alguma participação? Esse é um ponto relevante. Agora, Letícia, eu queria olhar também pelo lado do governo Lula, né? Você chamou a atenção num outro episódio sobre a questão de o governo Lula destinar atenção ao governador Romeu Zema no momento em que estabelece esse embate, faz com que ele cresça
numa percepção nacional que ele... E que ele precisa. Inclusive, o Bolsonaro falou assim... Mas que ele não tem ainda, né? O Bolsonaro, inclusive, falou, ele só é conhecido em Minas, né? Ele não é uma figura nacionalizada. E a gente pode até falar de políticos com uma história política maior do que o governador, que fizeram um esforço hercúleo para se nacionalizar. O caso do ex-senador Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Câmara, é isso. O esforço dele envolvia participar no entretenimento, estar nos grandes círculos de cultura e de entretenimento, de participar de festas, de confraternização, do que fosse para se tornar uma figura nacionalizada. Não é exatamente o que o governador Romeu Zema está fazendo. Mas você vê no governo alguma disposição de continuar este antagonismo com o governador Romeu Zema, ou é uma questão de temporada mesmo? É porque a pauta vai pipocando aí com 381, com o Propag, e aí vão escolhendo o adversário meio que a esmo e é quem tá aí para apanhar. Não, eu acho que o governador, como eu falei, para ele ganha luz nacional, relevância nacional, e tudo que ele quer é se tornar conhecido. E se você ser o antagonismo do Lula, para ele é uma pauta dele, que ele é, eu sou anti-PT. Então, para ele é muito bem. O que eu falei no outro episódio que me espanta é talvez o governo Lula escolheu o Zema. Por que o Zema? Porque na hora que o ministro Fernando Haddad, outros ministros, o próprio presidente Lula cita o governador, ele tá dando conhecimento pro governador. Por que é ele? Não sei, eu fiquei pensando, fazendo ali o papel de advogado do diabo, porque talvez tem concorrentes que preocupam mais eles. O Zema é um potencial adversário mais fácil de se bater? Talvez seja. E talvez seja um adversário que não vai necessariamente descontar nas eleições presidenciais, né? Porque talvez ele não participe delas numa chapa, efetivamente. Talvez tenha nomes ali mais fortes que preocupem mais esse governo. Exato, e que talvez, antecipar um debate eleitoral sobre 2026 a esta altura do campeonato. Apesar que eu fico receosa assim, né? Fico curiosa pra saber como que vai ser, porque se você sempre fala assim, não começa muito antes não, porque se você começar muito antes pode dar errado. A gente tem um caso ali do Sérgio Moro, né? Começou muito antes, morreu na praia. Se você começa esse embate muito cedo, também é muito cedo, muita coisa ainda acontece. Será que tá na hora, tipo assim, desses embates tão ferrenhos do governador? Pode ser que isso se vire contra ele também. Você começa a ser descascado muito rápido pelo seu adversário, né? Você tem mais tempo para poder te desconstruir também. Tem, certamente. E para marqueteiros, meu amigo, aí é um prato cheio. Ter tempo e longevidade para ir construindo-se uma persona de anti ou de pró, ou fazer ajustes na imagem. A gente viu todo mundo que começou muito cedo não costuma dar muito certo. Tem o Dória, Sérgio Moro. Não funciona. Não funciona muito bem, não. Quem se arvora para essa condição geralmente chega atrasado. Não é o caso neste aspecto do famoso quem chega primeiro bebe água limpa. Neste caso, não. É melhor esperar um pouquinho e deixa filtrar. Comer quieto. É adotar uma postura mineiramente. Bom, Letícia, ficamos aqui neste episódio de 2 sobre os 3 especificamente, esperando que, claro, a Fran já esteja de volta conosco na próxima semana para a gente discutir outros assuntos de política nacional e internacional, mas óbvio, eu não vou deixar o nosso internauta sem saber o que estamos pensando e que vamos sugerir a ele na semana que vem. Então vamos lá, você já tem uma ideia do que vai aparecer no cenário e que deva prestar atenção o nosso internauta? Semana que vem começa o ano legislativo, né, das câmaras municipais. Então eu acho que vai começar de fato ali, tanto na Assembleia quanto na Câmara aqui de BH. Vamos ver essas comissões, o que tanto na Assembleia tem se falado muito pouco, né? A gente não sabe muito. Né? Tá uma calmaria na Assembleia. O que vai acontecer? Vai ter mudança ali nas comissões? Na Câmara a gente tá vendo já que tá tendo um embate ali para quem que vai ser. Vai ser o PL dominando as comissões? Inclusive parece que essa questão ali na Câmara Municipal tá tendo reflexos na Assembleia. Sim, eu acho que nesta semana, assim, com folga, nós estamos na unanimidade. Eu imagino que a Fran estivesse na mesma, porque ia falar de Brasília. Lá tem uma eleição também. Exatamente. Ali. Então, acho que é ano legislativo. Eu também estou com você nessa, Letícia. Tem muita coisa acontecendo de maneiras diferentes, com nuances, aspectos e camadas diferentes em cada uma dos legislativos, né, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. Mas cada um deles tem o potencial de causar ou dores de cabeça, ou uma percepção de maior calmaria. Até mesmo na oposição, a gente tem visto um certo silêncio, assim, porque tá todo mundo contando meio como favas contadas no caso da eleição federal, mas favas contadas porque os acordos de ocupação de comissão já tá tudo feito, tem alguém esperando surpresa em ocupação da mesa. Eu acho que
inegável. Fevereiro é o mês em que os embates começam. Aí, líder de governo, disputa de quem vai ser líder da bancada de Minas Gerais, quem é que vai ser já líder tá tendo X até ou uma Y. disputa aí de coordenador de bancada mineira também. Pois é. Mas eles estão esperando a eleição lá na Câmara. Claro, ninguém vai se antecipar neste caso. Acho, né? Ainda tem um fim de semana, um pouquinho de tempo pra gente ver isso. Letícia, então, ótima semana pra você. A gente volta a se falar na semana que vem no 3 sobre os 3. Até semana que vem. Agora, pra você que quiser nos acompanhar mais, e sempre, é fácil. Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal de O Tempo. É sempre quinta-feira. Todas as quintas-feiras, sempre no período da noite, você já vai ter um novo episódio de 3 sobre os 3 no seu tocador de podcast, no seu tocador de áudio, ou disponível também na plataforma do YouTube. Só você nos seguir, se inscrever e assim, compartilha com quem gosta de política e com quem gosta de análise a respeito dos assuntos dos 3 poderes da República. Tchau, tchau.